E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos, porque assim o Senhor nos permite estar junto com a santa palavra de Deus. A palavra de Deus mais uma vez hoje vem falar da importância de estar com o Senhor. O Senhor não quer perder um só de nós. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Jesus. Os irmãos, a palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 35 a 40. E lá fala assim: E Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra belíssima. O Senhor vem falar para mim e para você nesse dia de hoje, mais uma vez, a importância de estar com o Senhor, a importância de comungar a Santa Eucaristia, de ter a Santa Comunhão. O Senhor vem falar durante esse dia agora da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão. E Jesus fala que Ele é o pão da vida. Aquele que vem nele não terá fome, aquele que crê jamais terá sede. Irmão, Jesus vai falando, Jesus vai conversando com aquele povo. Eu tenho falado essas coisas para vocês, mas vocês não credes. Vocês têm visto, eu tenho falado, eu tenho explicado para vocês, mas você não crê. E todo aquele que vem a mim e que o Pai me enviou não vai perder, porque não vai ser lançado fora. Mas a vontade do Pai é essa. A vontade do Senhor falando da vontade de Deus, que a vontade de Deus e a dele é uma só. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, a gente consegue ver a unidade. Olha a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus falando que não está fazendo a vontade dele, está fazendo a vontade de Deus. E a vontade dele, de Deus, meus irmãos, é que não quer perder um só de nós. Não quer perder a mim, não quer perder você, mas que nós creiamos nele, que estejamos junto com ele e fazemos a vontade dele, seguimos os seus caminhos, os seus mandamentos. Irmãos, e muitas vezes nós quebramos a cara, nós erramos porque nós não queremos fazer a vontade do Pai, queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós vamos na contramão daquilo que é a vontade de Deus, o que é a vontade do mundo. Nós preferimos fazer a vontade do mundo, que é oposto à vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo é totalmente ao contrário, porque Deus odeia a vontade do mundo. Irmão, nós temos que voltar o nosso coração nesse dia de hoje e entender que o Senhor, olha o que o Senhor fala: ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu. Irmão, nós somos amados, nós temos que entender que nós somos amados. Jesus fez de tudo e faz de tudo para não perder um só de nós. Ele não quer perder, mesmo a gente estando errado, mesmo nós pecando, Ele nos perdoa. E muitas vezes nós, com as nossas fraquezas, com os nossos pensamentos humanos, com os nossos pensamentos mundanos, achamos que não somos merecedores dessa graça. Basta a gente parar, fazer um exame de consciência e ver como que eu estou andando. Quais estão sendo as minhas vontades? Mais da carne ou mais do Espírito? Irmãos, aí a gente vai conseguir entender que é aquilo que São Paulo fala na suma das suas cartas, que a vontade da carne e a vontade do Espírito é totalmente oposta umas a outras. Se eu faço a vontade da carne, não tem como eu agir na vontade do Espírito. E se eu faço a vontade do Espírito, eu não vou agir conforme a vontade da carne. Irmão, e se eu ajo conforme a vontade do Espírito Santo, eu vou andar de acordo com a vontade daquele que me enviou, que enviou Jesus Cristo.
Eu vou andar de acordo com a vontade de Deus, que é estar do lado de Jesus, que é seguir os seus ensinamentos, que é seguir isso que Ele está falando para nós hoje. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum deste, mas que eu ressuscite no último dia. Meus irmãos, vamos parar, vamos analisar, vamos pensar o que nós estamos procurando. Nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo tão difícil, e a gente vê que as coisas vai se mirando rumo cada vez pior. E se eu e se você não entendermos que a vontade de Deus é estar com Ele, a vontade do Senhor, a vontade do nosso Deus, nosso Pai Criador, é estar com Ele. E a vontade de Jesus Cristo é que Ele não perca um só de nós. No entanto, há pouco tempo atrás nós vivemos uma sagrada, uma passagem maravilhosa que se chama Páscoa, onde o Senhor deu a própria vida para nos salvar. Olha do que esse Deus é capaz de fazer por nós, por amor de mim, por amor a você, deixar-se ser preso no madeiro e olhar para baixo e falar: Deus, meu Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estão crucificando o próprio amor, a própria vida deles. Irmão, a nossa salvação tem um nome que chama Jesus Cristo e não tem outro. Não existe outro rumo, não existe outro lugar a não ser estar em paz somente em Jesus. Vamos rezar um pouquinho, meus irmãos, inclinando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos, se nós pudermos. Se você não puder, vai escutando. Às vezes você vai estar num carro, às vezes você vai estar num lugar onde não pode fechar os olhos, mas traga para o seu coração nesse momento e vai falando com o Senhor. Deus, me perdoe por ter afastado de Ti. Senhor, meu Jesus e meu Pai, meu Salvador e meu Rei. Quantas vezes eu tenho trocado, Senhor, as coisas do mundo em troca de Ti. Quantas vezes, Senhor, vai chegando no horário da Santa Missa, Senhor, eu tenho deixado de estar com o Senhor nessa sagrada comunhão para estar vivendo as coisas do mundo. Perdoe as minhas vontades, Senhor. Perdoe, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, eu tenho trocado por coisas tão pequenas. E nesse dia de hoje eu quero, Senhor, que o Senhor me perdoe poderosamente com as Tuas mãos sobre mim. Senhor, e voltando, Senhor, o meu coração para esses irmãos que estão ouvindo nesse momento, vá ao encontro de cada um, Senhor. Olhar nos olhos deles, põe as Tuas mãos ensanguentadas sobre cada um deles e que não deixe, Senhor, que nenhum deles extravie os seus caminhos, a não ser o Teu caminho, Senhor, estar junto contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos em paz e até a próxima.